Boa noite, meu irmão, minha irmã. Cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom nessa quarta-feira a gente estar reunido aí para esse tempo de oração, para esse tempo aí de comunhão e reflexão da palavra, né? Hoje é quarta-feira e toda quarta a gente separa esse momento juntos, esse momento de alegria aí em torno da palavra de Deus e também para orar juntos. E eu quero orar com você, eu quero que nesse momento convidar você para que a gente junto possa apresentar os nossos corações, porque eu tenho certeza que mesmo em meio a tantos desafios, a tantas lutas, nós temos muito mais motivo para agradecer a Deus do que para ficar reclamando, murmurando. Eu sei que não são dias fáceis, que muitas vezes as coisas não estão indo tão bem como a gente gostaria que estivesse, mas eu quero lembrar você que Deus está cuidando da sua vida, Ele está cuidando de tudo até aqui e Ele tem o melhor para cada um de nós, amém? Então vamos orar, apresenta a sua vida, a sua família, apresenta a sua casa, seu trabalho, os seus projetos diante de Deus. A gente vai fazer junto aí uma oração agora agradecendo a Deus por tudo, clamando pela presença dEle para iluminar os nossos corações e para continuar falando conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui, o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor, ó Deus, tem nos ensinado e tem, Pai, proporcionado para nós momentos de cuidado, mesmo em meio a tudo isso que temos passado, Deus. O mundo está passando por uma crise, nós estamos vivendo dias difíceis, Pai, mas nós reconhecemos que o Senhor, ó Deus, tem o melhor para nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, cuida de cada coração, adentre sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada casa, ó Deus, que o Senhor possa estar à frente das nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, ter a certeza que o Senhor tem cuidado de tudo, que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Senhor, obrigado, Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, continua conosco, fala conosco. Hoje é quarta-feira e nós queremos, ó Deus, orar, nós queremos refletir sobre a Tua palavra. Por isso, Paizinho, em nome de Jesus, obrigado e que o Teu Espírito Santo possa tornar os nossos corações sensíveis à Tua vontade e à Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Jesus, e é pelo Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Eu quero refletir com você hoje aqui na palavra do Senhor, que está no livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém e amém. Vamos entender o contexto do texto rapidinho. O livro do profeta Abacuque é aquele que está na categoria de pré-exílio. Ou seja, antes da tomada da Babilônia sobre os judeus, sobre o povo de Israel. E é interessante que o profeta Abacuque, ele está aqui nesse momento, entendendo bem o capítulo que a gente leu, ele está falando a respeito de algo que está por vir. Há muitas formas que os profetas ali realizavam as profecias, mas tem duas que me chamam muita atenção, que é o formato de linguagem, a estrutura profética, que é o anúncio e que é a denúncia. E geralmente os profetas que tinham esse perfil de linguagem que é a denúncia eram os profetas da corte, né?
que chegavam para o rei e falavam algumas verdades. Tá acontecendo isso, o povo tá passando por isso e tal, tal. E tem esses profetas que são mais assim ligados ao anúncio de algo que está por vir, algo que está para acontecer. E Abacuque, ele tá falando que tá chegando um dia aqui. Deus já avisa, a gente pode ver ali no versículo 2, que se for possível, escreve numa tábua e põe para todo mundo ver. Que se alguém passar correndo, vai olhar e vai conseguir ler o que está escrito, porque algo está por vir. E o que é isso? É a Babilônia. Deus, ele vai usar a nação, uma nação pagã, para ensinar algo aos judeus, aos israelitas. Muitas vezes Deus, ele precisou, principalmente no Antigo Testamento, através do chicote, através da justiça, ensinar algumas coisas para o seu povo. O povo estava perdido, né? O povo se perdia constantemente. E era mais ou menos isso que estava acontecendo naquele momento. Mas o que mais me chama a atenção em relação a tudo isso é que é através da Babilônia e dessa situação que Deus ele vai ensinar algo para o povo. E a partir do versículo 4 ele começa a falar sobre que? O soberbo. Ele começa a falar sobre o grande imperador daquele momento, que era Nabucodonosor. E ele começa a falar que ele, por ser um imperador ali de todo o Oriente Médio, ele está unindo os territórios e tomando esses territórios para si, para a Babilônia, para a nação da Babilônia. E não será diferente com Israel. E ele também ali anuncia, através do profeta, o que vai acontecer depois em relação ao futuro de Israel, ao futuro de Nabucodonosor, quando ele começa aqui no versículo 4, que ele vai dizer que eis o soberbo, sua alma não é reta nele, ou seja, ele é confuso, ele é louco, ele é capaz de qualquer coisa pelo poder. E depois ele faz a seguinte afirmação, e é isso que eu quero trabalhar brevemente: mas o justo viverá pela fé. Essa afirmação também ela é feita pelos alguns autores neotestamentários, como lá em Romanos, no comecinho do livro, a gente vê lá em Hebreus também, no finalzinho, que essa afirmação ela é retomada depois de muitos séculos pelos autores neotestamentários. E como se vive pela fé? Em dias difíceis, em meio a uma pandemia, como viver pela fé? Abacuque ele estava angustiado porque estava acontecendo um negócio aqui no capítulo 2. Deus não estava falando, Deus não respondia direito aquilo que ele procurava. A gente vê isso no versículo 3, porque a visão ela está para se cumprir. Mas no tempo certo isso vai acontecer, Deus está falando. E o profeta ele está esperando resposta. E aí, Deus? Pai, como é que é? Eu quero lembrar você que não é fácil viver pela fé. Sabe por quê? Porque nós somos imediatistas, nós somos pessoas que muitas vezes queremos uma resposta o quanto antes em relação às coisas. A gente está muitas vezes tão preocupado com tudo que está acontecendo que a gente esquece que é necessário descansar no Senhor. E Abacuque, quando ele entende aquilo e ele vê o que está vindo na direção dele, que é a Babilônia, ele apenas contempla essa profecia, essa afirmação que vem de Deus e passa isso adiante. O justo viverá pela fé. Isso é dito por Paulo, isso é dito pelo autor de Hebreus. E em outros momentos a gente vê a palavra trazer esse sentido aí também. Meu irmão, minha irmã, viver pela fé nos dias de hoje é ter a certeza que mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma crise política, mesmo em meio a uma crise racial, mesmo em meio a crises financeiras, Deus está no controle de todas as coisas. A Babilônia, ela veio e dominou Israel para ensinar algo para aquele povo. O coronavírus, o Covid, veio para ensinar algo também para nós, povo de Deus. Que a gente precisa ter fé. Veio para ensinar eu e você
que não está nada no nosso controle. Que nada está no controle meu e seu. Está tudo nas mãos de Deus. E Ele sempre tem o melhor para a gente. Ainda que no meio de dias difíceis aí, né, problemas e circunstâncias, a gente precisa exercitar a nossa fé em Deus. Ter a certeza que a vontade de Deus é melhor que a nossa. Ter a certeza que aquilo que Deus está fazendo, ainda que é algo extremamente confuso e difícil até de aceitar, a gente precisa entender que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Que Ele sabe o que faz. Ele sabe o que está fazendo. Creia no Senhor. E lembre-se que justo eram chamados apenas os israelitas. Porque os israelitas eram considerados a nação santa, os filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E você é chamado hoje de justo. E é convidado a viver pela fé. Se lembre que Jesus disse que se nós tivermos a fé, o tamanho de uma sementinha de mostarda, nós seremos capazes de mover montanhas. Por isso não desista. Ainda que você esteja vivendo dias ruins, o choro, as lágrimas têm sido constantes, não desista, tenha fé no Senhor. Porque depois da Babilônia, depois do Covid, depois da tempestade, sempre vem a bonança, sempre vem um recado e as respostas de Deus. Continue firme, tenha fé, pois Deus tem o melhor para nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu apresento diante da Tua palavra, diante do Teu Espírito, a vida de cada irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Pois nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. E sabemos, ó Deus, que a nossa fé, ela não está embasada nas coisas. A nossa fé não é limitada, Senhor, nas circunstâncias. Pelo contrário, Deus, nossa fé, ó Pai, está firmada na rocha, está firmada em Ti, Deus. Porque o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos traz vitória. E o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Por isso, nesse momento, eu consagro a vida de cada irmão e irmã que está ouvindo e que está nesse momento junto conosco, nessa quarta de oração, apresentando suas vidas, orando aos Teus pés, Senhor. Nós consagramos e apresentamos essas vidas a Ti, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós, para cada uma delas. Cuida de nós, cuida do nosso coração. Que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, constantemente, sempre viver pela fé. Obrigado, Jesus. É pelo Teu santo e maravilhoso nome que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Eu desejo a você uma noite abençoada. Continue orando e falando com Deus e que você possa depositar a sua fé e a sua confiança no Senhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Tchau.